Muito bom dia a todos. Estamos dando início à nossa quinta aula do curso Como Estudar a Bíblia Sozinhos. Eu gostaria que vocês me dessem algum feedback aqui no chat se tudo está correndo bem, se o som está a chegar em condições, tá? Por favor, aqueles que já entraram, se o som está saindo bem, audível, tranquilo, me digam alguma coisa para que a gente possa, então, dar início nas explicações. Hoje temos muita coisa por fazer. É um grande prazer, uma alegria sempre muito grande. E essa semana em particular, fiquei muito feliz com os TPCs, os trabalhos para casa que recebi, muito embora o número foi bem reduzido. E eu fiquei preocupada a pensar as diversas razões que isso poderia trazer, não é? Eu queria saber se é porque o TPC está simples demais, muito fácil, algumas pessoas estão perdendo a motivação, ou será que está difícil demais? Algumas pessoas estão com medo de tentar. Será que foi por causa do ciclone? Muitas pessoas ficaram sem eletricidade, como eu aqui, mas eu gostaria de incentivar vocês a mandarem. Os TPCs daqueles que têm mandado semanalmente têm ficado cada vez mais com mais qualidade, mais claros, e você percebe uma evolução. Então, de novo, incentivo aqueles que ainda não têm mandado, por favor, tá bom? Mande mesmo. Obrigada, estão gostando do meu mapa da África lá atrás, não é? É para lembrar vocês a orarem pela África e pelo meu retorno, em nome de Jesus, tá bom? Estou preparando as malas pela fé, que em breve vou conseguir voltar, mas eu preciso das suas orações. Nós vamos orar para começar, porque hoje nós temos muita coisa e o tempo corre e eu gostaria de terminar dentro do prazo. Tá certo? Baixa a sua cabeça onde está e vamos orar. Pai, muito obrigada, porque até aqui o Senhor nos ajudou, a técnica funcionou, conseguimos entrar, a som, pedimos que tu nos ajudes até o final. Abençoa cada aluno que entrar nessa sala e também aqueles que vão assistir depois. Que através desse ensino o teu povo cada vez mais se apaixone pela tua palavra e decida estudar, praticar aquilo que está a aprender e que tu levantes no meio dessa classe pessoas realmente que vão se tornar Barnabés na vida de outras pessoas, pessoas que vão aplicar a tua palavra, ensinar outros, Epáfras, pessoas realmente que possam ser instrumentos teus e que possam ser usados pelo Senhor no ensino da tua palavra. Ajuda-nos na transmissão, nós pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Muito bem, graças a Deus. Então vamos começar a nossa quinta aula. Nós já temos vindo de uma caminhada, alguns alunos estão a começar agora. E eu quero sugerir àqueles que não assistiram às aulas anteriores para olhar, porque isso estamos a fazer num crescente. Nós começamos a primeira aula com uma introdução geral, falando sobre algumas dicas de como estudar a Bíblia, o que fazer e o que não fazer. Depois nós trabalhamos com o método indutivo, que é a base de todos os outros métodos. Trabalhamos um pouco sobre como estudar uma passagem específica, especialmente se é uma passagem narrativa. Eu quero aqui fazer um parêntese muito importante. É diferente quando você vai estudar, por exemplo, um texto doutrinário. Então, a maioria dos textos doutrinários estão nas cartas. Então, quando estudarmos estudo de um livro inteiro, eu quero dar alguns exemplos de como estudar uma carta. Mas de modo geral, o método indutivo vai ser a base e vai ajudar em todos os outros métodos. Mas não pense, por favor, que todo o texto que você lê, obrigatoriamente você tem que perguntar quem, quando, onde e o que, tá bom? Mas de modo geral você vai aplicar na maioria dos textos, tá certo? Então, depois nós trabalhamos sobre o método bíblico biográfico, que foi o que eu introduzi na aula passada, e hoje então eu quero dar continuidade a isso, método bíblico biográfico, para na semana que vem começarmos a trabalhar sobre o estudo de um tema, de um assunto específico. Se você tem a curiosidade,
o desejo de estudar mais sobre um assunto, como que você deve proceder, ok? Então, nós vamos começar o nosso vamos dizer, fazendo uma pequena revisão, retrocesso, rapidamente, para aqueles que não tiveram oportunidade, tá certo? E aí, dali, então, nós vamos dar continuidade a todo o nosso trabalho. Preparados? Então, nós estamos na 5ª aula, falando sobre método bíblico biográfico. Nós começamos na nossa aula falando que um estudo biográfico é um estudo sobre a vida de alguém. Isso vem da própria palavra, né? Bio, de biologia, né? Bio, vida, e grafia, que é escrita. Então, quando a vida de alguém merece ser escrita, ela foi escrita porque ela tem algo significativo para nos ensinar. Biografia. Então, existem muitas biografias, eu coloquei aí como exemplo, pessoas que tiveram, vamos dizer assim, um destaque no mundo, como a Madre Teresa de Calcutá, como o Mandela, pessoas que alguém resolveu escrever sobre a vida delas porque tinha algo significativo para contar. Quando nós falamos nos personagens bíblicos, também existem muitos personagens na Bíblia. Então, estudo bíblico biográfico é o estudo sobre a vida de alguém da Bíblia, uma pessoa da Bíblia, da qual nós vamos extrair ensinamentos para a nossa própria vida, ok? Então, essa foi a introdução que fizemos. Nós conceituamos o método bíblico biográfico como o estudo da vida, obra e caráter. Vocês viram que eu marquei aí 3 palavras porque eu acho fundamental. Não é só estudar as informações sobre a pessoa, nós vamos estudar a sua vida sim, o que a pessoa fez, mas acima de tudo vamos estudar o seu caráter. O que as informações sobre aquela pessoa mostram para nós, tá ok? Então, método bíblico biográfico é o estudo da vida, da obra e do caráter de uma pessoa da Bíblia. Com propósito. O propósito é extrair exemplos e princípios da vida daquela pessoa para a nossa própria vida. Então, quando eu estudo a vida de Barnabé, não é só para saber quem era Barnabé. Nós queremos aprender com Barnabé. Por isso, quando alguns devolveram o TPC, eu também mandei de volta para alguns e disse: ótimo, você tirou boas observações. Agora me diga, que exemplos podemos tirar da vida desse homem? Tá bom? Então, sempre que você faz um estudo bíblico, biográfico, você tem que procurar extrair exemplos, princípios, o que eu aprendo com aquela pessoa que eu posso colocar na minha vida hoje, né, no ano de agora, no período atual, na minha vida, aqui na minha cidade, como que eu posso aplicar isso para mim, tá ok? Então, uma das coisas que nós também trabalhamos foi a questão do propósito, ok? O propósito do estudo bíblico biográfico, qual é? Se já falei no slide anterior, não basta apenas conhecer a pessoa. Nós precisamos sim conhecer os fatos sobre a pessoa. Eu falei também dos perigos quando a gente confunde personagens, nomes parecidos. Mas, acima de tudo, além de conhecer, nós temos que tirar lições. E eu destaquei aqui que existem histórias na Bíblia que mostram exemplos negativos. E esses exemplos negativos, eles têm que ser evitados. E também falei que existem exemplos positivos. E esses sim são exemplos que nós devemos copiar. Ok? Então, exemplos positivos e exemplos negativos. Exemplos positivos a gente copia. Exemplos negativos a gente evita. Tá certo? Então, a Bíblia não esconde essas coisas. Existem vários exemplos na Bíblia que, se nós estudarmos a vida daquelas pessoas, vamos perceber comportamentos que nós, como cristãos, temos que evitar. Então, eu coloquei para vocês vários, mencionei isso na aula passada, estou fazendo apenas uma revisão para entrar no que eu quero hoje, tá bom? Nós falamos um pouco de biografias positivas e falamos de biografias negativas. Dei exemplos e aqui aumentei outros, né? Ana, por exemplo, em 1 Samuel. Nós temos só 2 capítulos sobre a vida dela, mas é um exemplo fantástico que eu quero mencioná-la hoje mais tarde na aula. Maria, Daniel, Enoque, José, são exemplos de histórias, vidas
que trazem para a nossa vida hoje bons testemunhos, bons exemplos, bons princípios bíblicos. Nós temos, por exemplo, personagens como Ananias e Safira, em Atos 5, que logo depois do texto de Barnabé, que vocês já estudaram, que deu voluntariamente uma herdade, um campo. Barnabé fez isso não porque foi pedido pela igreja, foi exigido, mas ele deu voluntariamente. E aí, no capítulo 5, aparecem Ananias e Safira, que parecem motivados por aquela atitude, resolvem vender o seu campo e mentir sobre o valor, e, quer dizer, tentam, de alguma forma, numa atitude totalmente errônea, mentir, segundo o texto, ao Espírito Santo. Então, aqui, de novo, uma biografia totalmente negativa, né? Pessoas que se combinam para mentir. Não é um bom exemplo, né? Então, é uma biografia que mostra o perigo da mentira, as consequências da mentira. Absalão, nós já vimos aqui uma vida terrível, péssimos exemplos, né? Nós vimos Judas Iscariotes, Saul, por exemplo, também poderia ser uma biografia negativa. Mas vimos também que a maioria das biografias, elas são mistas, elas mostram os pontos positivos e negativos. Como eu digo, os personagens bíblicos em geral, Davi, Moisés, Eli, a Bíblia mostra pontos positivos, coisas que eles acertaram, mas também mostra erros no seu dia a dia, decisões erradas e consequências. Estamos juntos aí? Então, como é método, meus amados, nós temos que, de alguma maneira, observar bem quais são os passos, tá certo? Que eu faço. Como é que eu, de alguma maneira, consigo seguir os passos para perceber aquela biografia, tirando lições para a nossa vida? Estamos juntos aí? Por favor, se tivermos algum problema com a técnica, eu peço que vocês possam comunicar, tá? Aqui mostra-me que está tudo ok, mas se tiver algum problema com o som, ou se alguém quiser aproveitar fazer alguma pergunta, também pode lançar aí no chat e depois eu posso tentar responder na medida do possível. Tá ok? Eu falei para vocês acerca dos passos, todo método tem passos. E quando você segue os passos, automaticamente as coisas andam bem, porque você cumpriu passo a passo. Tá ok? Então, o primeiro passo é naturalmente escolher a pessoa. Você tem que decidir quem é que você vai estudar. Depois disso, você entra na concordância bíblica ou chave bíblica e você vai descobrir os textos, porque você não vai sonhar onde é que estão as informações sobre aquela pessoa. E a melhor maneira de fazer é, como eu já disse, é através de uma chave bíblica, tá ok? Quando você olha a sua chave bíblica e você procura os textos, procura aquele nome, né? É como um dicionário que vem em ordem alfabética e você então vai automaticamente achar o nome daquela pessoa. Trabalhamos com Epáfras, você procura. Trabalhamos, por exemplo, com Ana, você procura. Trabalhamos com Barnabé, você procura. Ah? Então, é muito importante que você procure na chave bíblica onde estão as suas referências. Tá ok? Estamos juntos aí? Falamos também que quando você acha o texto, você procura de alguma maneira, imediatamente, anotar na sua Bíblia, tá certo? Quais são as informações que aquele versículo lhe dá, ok? Temos uma pequena pausa aqui, eu quero ver se está tudo bem na nossa técnica, por favor, tá? Será que está tudo bem? Eu não estou vendo reação do outro lado. Vocês estão todos me ouvindo bem? Vamos falar sobre os passos. Primeiro você procura a pessoa, quer dizer, decide quem vai querer estudar. Depois você vai na concordância bíblica. Aí você vai para o seu caderno e anota todas as referências, todos os textos, só a lista, tá bom? Depois que você faz a lista, então
Ao lado de cada texto, você começa a escrever aquilo que você descobriu sobre cada um dos textos, tá certo? Aí você vai organizar as informações coletadas. Observar o quê? Que muitas vezes não vão vir as informações numa sequência lógica. Então, quando você organiza, significa que você vai colocar todos os textos juntos. Por exemplo, as informações semelhantes. Você pode separar todas as informações que falam sobre família, sobre o caráter daquela pessoa, sobre o trabalho daquela pessoa. Então, quando você organiza, significa você tudo que coletou, você coloca de uma forma um pouco mais organizada, mais coerente, para fazer sentido, ok? Que bom, já estão me dizendo que estão ouvindo bem e isso me deixa mais segura aqui. Com relação à análise, já disse, o objetivo principal é analisar a atitude da pessoa. Então, não basta só tirar as informações, tá bom? Você deve, acima de tudo, você deve analisar como é que aquela pessoa agia, ok? Por último, você pode fazer um resumo da vida daquele personagem, tá? Isso é muito importante para que realmente as coisas andem bem. Um exemplo que eu dei na aula passada, eu quero mencionar aqui novamente, tá? E para as mulheres isso é muito fácil, né? Sempre que a gente põe roupa na corda, pendura depois que lavou, né? É muito importante quando você recolhe essa roupa, você separá-las, porque elas estão todas juntas. Então, na hora de guardar, tá? Na hora de guardar, é muito importante que vocês possam separar nas gavetas certas o que é o que. Por isso que eu disse, tudo que fala de família, de trabalho, de caráter. Outra coisa que você pode organizar é a questão cronológica. Ou seja, se você tem uma informação sobre a vida da pessoa que fala do seu casamento, mas mais para frente você encontrou num outro livro uma informação que fala da sua infância, você coloca na ordem certa. Eu já expliquei, vou retornar. Na chave bíblica, os textos vão aparecer na ordem dos livros da Bíblia, tá bom? Nos livros. E não vão aparecer na sequência dos fatos. Então, é muito importante que você organize, tá certo? Você pode também, talvez, organizar por fases da vida de alguém. No caso de Davi, você tem uma fase da vida dele antes dele ser rei e uma fase depois que ele se torna rei. Vamos imaginar que você queira fazer uma biografia da vida inteira, você vai entrar as duas fases. Mas pode ser que você queira separar todas as informações antes dele ser rei e depois dele ser rei, ok? Um exemplo prático é a questão de Moisés, né? Por exemplo, Moisés tem o tempo da sua infância até o tempo que ele cresce e depois, quando ele já está com 40 anos, ele vai para uma terra distante, né? Trabalha com o sogro, Jetro, então ele passa mais de 40 anos lá. E depois tem o tempo quando ele liberta o povo, então quando ele vai para o deserto, mais 40 anos quando ele passa no deserto. Você pode talvez organizar a biografia dele nessas fases, ok? O que eu estou tentando dizer é que não se iluda. Às vezes os textos na chave bíblica, concordância bíblica, vão vir misturados. E é você que tem que organizar, tá bom? Organize de uma maneira que faça sentido. Às vezes a história de uma pessoa vem em uma sequência natural, porque ele vem num único livro. Eu já quero dar um exemplo no caso de Ana, a mãe de Samuel. Lembram, né? No livro de 1 Samuel, capítulo 1 e 2. Toda a história dela está aí. Você lê 2 capítulos e você já conhece a história de Ana. Aí fica muito fácil, né? É só ler os 2 capítulos e tirar os ensinamentos. Sansão está em Juízes capítulo 13 até o capítulo 16. 3 capítulos você conhece a história de Sansão, mas ele vai ser mencionado também em Hebreus, na Galeria da Fé. Então você pode recorrer também àquele texto para ver se ele acrescenta alguma informação a mais. O livro de Ruth. O livro de Ruth, 4 capítulos, né? Do capítulo 1 até o capítulo 4.
mas ela é mencionada também em Mateus. Mateus, olha como é importante isso, né? Você lê o livro de Ruth, faz talvez todo um apanhado da sua vida, sem dúvida nenhuma, mas em Mateus vem uma informação muito importante. Na genealogia de Jesus, vai mostrar que Jesus veio como descendente de Ruth, tá bom? Então, isso é um fato muito importante, tá? Muito importante. Estamos juntos aí. Outras vezes, as informações, elas estão em vários livros, por isso que já disse, é importante organizar. Quando eu dei um exemplo há pouco, eu quero aqui agora clarificar o que eu disse. A vida de Moisés. Você quer estudar a vida de Moisés? Onde você vai encontrar isso? Está no Êxodo e no Deuteronômio. Ali você vai ouvir a história desde quando ele nasceu e como é que ele cresce, casa, quando ele se torna libertador do povo de Deus e todo o tempo que ele passa no deserto até a sua morte. Então a biografia está toda ali. Mas existem informações também no Novo Testamento que falam sobre ele. Em Hebreus 11, mais uma vez, na Galeria da Fé, vai mencionar o nome de Moisés, mas o texto de Atos, por exemplo, eu quero colocar aqui como um exemplo. Diz aqui no capítulo 7, verso 20 até o verso 22. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Olha aí, já está dizendo que ele era formoso, bonito, né? Por 3 meses ele foi mantido na casa do seu pai, olha, dando o tempo que ele ficou escondido na casa do pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como se fosse seu próprio filho. A história já está lá, né? No Êxodo, Deuteronômio, você conhece isso? Né? Eles vão colocar o menino dentro do cesto, mas aqui está dando detalhes a mais, tá certo? Está dando o tempo que ele ficou na casa dos pais antes de ser levado. A filha do faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Verso 22. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras, que ele está dando características dele. Ele foi educado lá dentro do palácio, ele aprendeu muita coisa. E Deus vai usar essas coisas naturalmente no seu ministério. Ok? Eu não sei se vocês estão a perceber, mas a maneira com que eu estou a trabalhar nessa cadeira, nessa disciplina, é apenas fazendo uma explanação de como funciona o método e depois eu faço uma demonstração com exemplos juntos aqui na classe. E um terceiro momento é quando você tenta fazer em casa sozinho. E aí eu volto, dou uma pequena revisão, corrijo a sua tentativa e aí sim eu entro num outro método. Na aula passada eu mencionei Epáfras e eu disse que os passos são esses. Você vai na chave bíblica e encontra os versículos. Esse é um personagem que só tem 3 textos sobre ele. Então, depois de ler cada texto, você vai anotar ao lado de cada passagem o que o texto informa sobre aquela pessoa. Só depois disso é que você vai refletir e aplicar. Muito interessante, porque algumas pessoas mandaram o TPC para mim já com a aplicação direto, mas não me mostraram como chegaram àquelas conclusões. Então, é muito importante que você siga os passos, bom? No caso do nosso amigo Epáfras, nós lemos o texto, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que é para nós fiel ministro de Cristo. E nós descobrimos que ele ensinou na igreja dos Colossos, dos Colossenses, igreja de Colossos. Ele foi mestre lá. Nós descobrimos também que ele é chamado como amado, quer dizer, ele era uma pessoa querida por Paulo e que ele era um servo dos servos. Nós vimos no texto que ele é chamado como um fiel ministro de Cristo. Isso nós não estamos a inventar, o texto está a dizer. Depois, no segundo texto, nós vimos mais uma vez Paulo se referindo a ele como servo de Cristo. E ele diz: aquele que sempre combate com vós em orações, nas orações, através das orações, para que vocês fiquem firmes e perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. O que descobrimos no texto é que Epáfras era um homem de oração, alguém preocupado com a saúde espiritual da igreja. Terceiro texto, que parece só uma saudação. Algumas pessoas às vezes desprezam aqueles versículos finais ou iniciais de uma carta quando o autor saúda pessoas, mas às vezes nessas saudações ele dá informações.
Aqui ele diz: saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Então, o texto está a dizer que Epáfras também tinha sido preso por causa do evangelho junto com Paulo. Então, aqui é um exemplo que eu estou a dizer. Você tirou os versículos e começou a coletar informações dentro do texto, ok? Fase final, o mais importante, pensar, refletir. Você pode perguntar: será que eu tenho aproveitado as oportunidades para ensinar a palavra de Deus? Lembra que Epáfras era um servo fiel. Tenho servido a Deus fielmente, eu, Maura. Eu sou uma pessoa de oração. Epáfras orava pela igreja, né? Eu costumo orar pela minha igreja. O que eu faço para servir outros servos de Deus? Será que estou disposto a sofrer por Cristo? Então, essas perguntas que eu faço a mim mesma são reflexões com base no que eu aprendi na biografia de Epáfras, ok? Então, vamos ao nosso amigo Barnabé, que foi o tema da nossa aula e também do nosso trabalho para casa. Eu dei a vocês aqui alguns exemplos, Atos 4, Atos 9 e Atos 11. São apenas exemplos. Como eu disse, na chave bíblica você vai encontrar muitos outros versículos sobre ele. Aqui é apenas uma demonstração, tá certo? Observe então, por favor. Quando você encontra na chave bíblica os versículos, é onde aparece o nome da pessoa. E às vezes é preciso você ler o contexto para entender o que aconteceu. Então, se você diz assim, olha, Barnabé foi a Antioquia. Por quê? Para quê? Né? Então, leia o contexto, leia os versículos em volta para entender o que aconteceu concretamente, tá bom? Aqui na chave bíblica, concordância bíblica, vai aparecer unicamente onde aparece o nome daquela pessoa. Fizemos um exemplo e eu coloquei aqui num quadro para resumir para aqueles que enviaram. Estou muito contente, como eu disse, com a qualidade dos vossos TPCs. Aqui eu coloquei num quadro, você pode colocar em lista. O que eu queria sugerir é o seguinte: alguns de vocês, quando me mandaram capítulo 4, verso 36 e 38, fizeram quase um tratado, né? Havia um homem, José, que ele tinha um nome que foi dado pelos discípulos, que era assim, e escreveram quase um livro sobre isso. Então, há aí uma dificuldade de síntese. É muito importante que você tire as ideias, tá certo? Não precisa escrever tudo de novo. O que o capítulo 4, verso 36 diz? Se você olha na Bíblia, ele vai dizer que o nome dele era José. E que ele tinha recebido um apelido, né? Apelido aqui no Brasil, se fosse Moçambique, nós vamos dizer um nome de casa chamado Barnabé. Quem deu? Algumas pessoas só dizem, tinha apelido de Barnabé. Mas quem deu? Os discípulos. O significado desse nome, é importante anotar isso. Você vai ver isso no seu caráter. Barnabé significava filho da consolação. Em outras traduções diz aquele que dá coragem, aquele que consola. Ele era da tribo de Levi. Você vai encontrar na Bíblia, alguns dizem assim, ele era levita. Então, é como eu dizer, ele era florianopolitano, né? Tá certo? Ele, então, estou a indicar de onde ele era. Aqui, a tribo de Israel era dividida em 12 tribos. Ele era da tribo de Levi. Tá ok? Nascido em Chipre, natural de Chipre. Por isso, para quem ouviu a música que enviei, não é? Canta assim, ele era natural de Chipre. Tudo isso tem aí 1, 2, 3, 4, 5 informações num único versículo. Quando você coloca isso em lista, facilita para você visualizar. Ok? No verso 37 diz que ele tinha um campo, uma herdade, uma propriedade, uma quinta, como diríamos em Moçambique, né? Uma chácara, e ele vendeu isso e deu isso de oferta. Interessante, né? Que aqui podíamos fazer uma reflexão. Não há nenhuma indicação que isso estava sendo exigido dele. Ele fez isso de um ato voluntário, tá bom? Voluntário. Capítulo 9, verso 26 e 27, diz que ele apoiou Saulo. Saulo é o mesmo Paulo, que depois vai mudar de nome, né? E testemunhou sobre ele aos apóstolos quando ninguém cria nele. Muito interessante porque Paulo, vocês conhecem, quando ainda era Saulo,
ele era um homem agressivo, matou muitas pessoas, perseguiu o povo de Deus. E agora ele se diz convertido. Havia muita desconfiança no meio dos cristãos, mas o nosso amigo Barnabé acreditou nele porque ele era, lembra, um homem que dá coragem. Ele foi enviado até Jerusalém, recebeu uma missão, né, se alegrou muito quando esteve lá, e ele exortou os crentes. Ele era um homem bom, diz o verso 24, ele era um homem cheio do Espírito, cheio de fé. Tudo isso estamos a tirar da Bíblia, nós não estamos a inventar, tá bom? Não adianta dizer outras coisas. Você vai dizer, Barnabé cantava muito bem. O texto não está a falar que ele cantava, tá bom? Você deve dizer o que o texto diz. No capítulo 11, verso 22 a 26, ele diz que ele foi para Tarso mais uma vez à procura de Saulo, e lá, juntos, eles viajam para Antioquia, onde por um ano eles ficam a ensinar, mais uma vez mostrando o seu desejo de ensinar. E vejam que Saulo era recém-convertido, então ele está a trabalhar lado a lado, incentivando Saulo. Capítulo 11, verso 27 a 30 diz que houve fome e a igreja, no meio de tantos, confiou essa tarefa a Barnabé e Saulo para serem portadores de uma oferta para socorrer os irmãos. Olha, há outros textos aí, só deixo para você como curiosidade. Se você continuar olhando na chave bíblica, vai encontrar vários outros textos. Eu coloquei como uma curiosidade, você sabia que ele era primo de Marcos? O texto de Colossenses 4,10 diz isso. Mas também há uma situação muito interessante, porque em Atos 15, esses dois irmãos trabalharam tão bem juntos por muito tempo, nós vamos encontrar aqui que houve um conflito, um desentendimento entre Paulo, agora Paulo, né, antigo Saulo, e Barnabé. Visões diferentes, eram crentes, mas tiveram visões diferentes na segunda viagem missionária e cada um segue o seu caminho. Bom, muito interessante, se você quiser ler sobre isso, Atos 15, 36 a 41, você vai encontrar. Coloquei ali apenas para que você perceba que existem outros textos. Nós não fizemos uma biografia completa, é simplesmente para você perceber quais os passos. Se você prestou atenção, nós estamos a utilizar os 3 passos do método indutivo à medida que a gente aplica o nosso estudo. Observar o que cada passagem diz, prestar atenção, interpretar e refletir sobre o que aquele texto diz, e aplicar e tirar ensinamentos. Era exatamente isso que falamos na nossa segunda aula. Olha só o exemplo. Quando eu li que Barnabé vendeu as suas terras e ofertou, tá certo? Quando eu li que ele ajudou um novo convertido, Saulo, que mais tarde se torna Paulo, eu estou a fazer uma observação. Quer dizer, eu estou a ler, prestar atenção e tirar alguma informação. Isso é observação. Quando eu começo a pensar nas atitudes que estão por trás disso, né? Por exemplo, essas atitudes estão a mostrar que ele era um homem generoso, não era mesquinho. Ele vendeu, mas ele ofertou para a obra do Senhor. E que ele era um discipulador, porque ele pega um novo convertido, que ninguém acreditava nele, e ele investe a sua vida. Por mais de um ano ficou junto com Paulo. Tá ok? Depois nós vimos também que isso é uma interpretação. Mas só quando eu começo a me perguntar a mim mesmo, será que eu tenho sido generoso? Será que eu tenho discipulado alguém? Essas perguntas são perguntas de aplicação. Eu estou fazendo uma conexão entre a vida do personagem Barnabé e a minha própria vida, ok? Eu não sei como é que foi o seu TPC, mas você compara com isso, tá? Não, eu disse a alguém que me escreveu ontem, é muito interessante perceber que cada pessoa vai fazer um TPC de uma forma totalmente diferente, né? É o seu estudo bíblico, você não está copiado de ninguém. Mas as conclusões, de modo geral, elas são semelhantes, tá ok? Então, vamos lá? Voltando mais uma vez aos exemplos. Como é que você fecha um estudo bíblico biográfico? Você pode fazer um resumo em forma de uma história, né? Contar como se fosse uma narrativa, a vida da pessoa, né? Barnabé era assim, 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 você vai contar. Havia um homem, morava em tal lugar, ele era filho de não sei quem, ele fez isso ou aquilo. E também você pode incluir as aplicações ou as lições que nós tiramos da pessoa, tanto à medida que conta a história como no fim,
Bom, isso é uma decisão sua. Eu quero só dar um pequeno exemplo. Já está na apostila, só vou mencionar aqui, não vou ler tudo, mas aqui é um exemplo. Havia um homem na igreja primitiva chamado José, ele era natural de Chipre, ele era descendente da tribo de Levi, e devido às suas qualidades, os apóstolos deram o nome a ele de Barnabé, que tem o sentido que é aquele que dá coragem, aquele que consola. A Bíblia não diz nada sobre seu nascimento, nem sobre sua família, mas sabemos que ele era um homem bom, né? Podemos aprender dele muitas coisas. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, né? Consequentemente, era um homem cheio de fé. Ele era alguém que acreditava no poder do Espírito Santo em mudar as pessoas. E por isso, quando os outros discípulos duvidaram da conversão de Saulo, ou Paulo, né, que naquela época ainda era Saulo, porque ele perseguia a igreja, foi Barnabé que o consolou, que deu coragem. Esse era o nome dele, lembra? E ajudou aquele novo convertido. Estão percebendo, amados? Eu transformei todas aquelas informações que estavam numa lista numa narrativa minha. Você vai contar isso com as suas palavras. Devemos ter o mesmo desejo de Barnabé, ajudar os novos crentes, né? Apoiando com o ensino. Quando você está fazendo isso, já está fazendo uma aplicação. Um outro exemplo da vida de Barnabé nas nossas vidas é o fato dele ter o coração na obra de Deus. Ele amava fazer o trabalho de Deus. Ele vendeu a sua propriedade e usou o dinheiro na obra, né? Ele não era alguém agarrado ao dinheiro. Veja que eu estou fazendo interpretações com base naquilo que eu observei. E aí vai, tá? Devemos seguir o modelo de Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, Não sei se ficou claro, mas o que eu estou a dizer é que você pode sim fazer uma história contando e aplicando, tá ok? Agora, eu queria incluir um item a mais. Como é que você pode compartilhar esse seu estudo? Alguns de vocês talvez vão ter oportunidade de pregar em algum lugar, né? Ou talvez até num grupo de célula, um grupo de discipulado. E então é muito importante que você saiba como pode, de alguma maneira, transformar aquele estudo bíblico para outras pessoas, tá ok? Você pode transformar isso numa pequena mensagem, né? Então, eu dei aqui um exemplo de como é que você pode transformar aquela narrativa, aquela história que você escreveu, agora em um esboço. Por exemplo, nós falamos sobre Barnabé e sobre Epáfras, não é? Então, eu quero aqui colocar apenas algum exemplo. Dei um título, Como Vive Alguém Cheio do Espírito Santo, porque o texto fala que Barnabé era cheio do Espírito, e aí eu coloquei 3 ideias que eu tirei do texto, vejam que eu não inventei, tá? Vive desprendido dos bens materiais, baseado no capítulo 4, verso 37. Quer dizer, uma pessoa que vive debaixo da ação do Espírito Santo não pode ser agarrado aos bens materiais. Número 2, vive preocupado com a situação social dos irmãos carentes. No capítulo 11, nós vimos que houve fome e ele então vai ser enviado para ajudar aquela igreja. Então, isso tiramos do texto. Ponto 3, vive a dar coragem aos abatidos e novos na fé. Exemplo, mais uma vez, do que ele fez com Saulo, tá bom? A preocupação dele era ajudar os novos convertidos. Claro. Aí temos o exemplo de Epáfras. Título, Uma Pessoa Segundo o Coração de Deus. Esse foi o título que eu inventei, você podia dar qualquer outro título, tá bom? Mas veja, todas as informações dos pontos eu não tirei da minha cabeça, tirei dos textos bíblicos. Colossenses 1, 7, eu tirei uma ideia, ele diz que ele é um servo fiel, então é alguém que serve com fidelidade. O texto fala que ele é um conservo, então serve a Deus e serve aos servos de Deus. E eu posso, então, com base nesse item, desenvolver. Ponto 2, tem uma vida de oração. Capítulo 4, 12, nós vimos que ele orava, ele era um homem de oração, orava pela igreja. Tá bom? 3, é uma pessoa disposta a sofrer por Jesus, porque vimos que ele foi preso por causa do evangelho. Ok? Então, o que eu estou a dizer é que você pode fazer um resumo da vida da pessoa, ou você pode transformar isso em tópicos, em esboço.
e transformar isso numa pequena mensagem. Sempre com base no que o texto está dizendo, tá bom? Não invente, tá bom? Leia, observe, interprete e aplique. Estamos juntos aí? Queria agora dar um exemplo na vida de uma mulher fantástica chamada Ana. Se você conhece a história de Ana, está no livro de 1 Samuel, né? Para quem está familiarizado, muito simples. Para os novos na fé, talvez seja uma história nova. O livro 1 Samuel é um livro histórico do Velho Testamento e vai contar a vida de Ana no capítulo 1 e no capítulo 2. Veja que nosso foco é Ana. O texto começa a falar do marido dela, mas eu não devo me preocupar com os dados dele, eu tenho que me preocupar com os dados dela. O que nós sabemos é que o nome do marido dela era Eucana. O texto diz, no capítulo 1, verso 2, que havia um homem chamado Eucana e ele tinha duas mulheres, uma chamava Ana e a outra chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Então, de novo, você está descobrindo informações sobre Ana. Você está a perceber que ela era uma mulher, a primeira mulher, como nós chamamos na África, né? A mulher grande, né? De um homem polígamo. Ele tinha duas mulheres. E também você percebe aqui que ela lutava com a dor de ser estéril, porque a outra tinha filho e ela não. Você continua lendo o texto, eu não tenho tempo aqui para ler o capítulo inteiro, mas você pode fazer isso em casa. O texto diz que, no verso 6, que ela era desprezada pela sua rival. A rival gozava dela todo o tempo porque ela não tinha filhos. Mas também nós vamos descobrir, a partir do verso 9, 10, que ela vai ao templo e ela ora, ela procura a casa de Deus para apresentar a sua dificuldade e ela ora. Interessante que ela é mal interpretada por Eli. O sacerdote, quando vê ela ali durante um tempo, e à medida que movia os seus lábios, ele pensa que ela está bêbada. E ele se aproxima dela e a julga. Então ela foi mal interpretada por Eli, pensando que ela tivesse bêbada. Na vida nós vamos ser muitas vezes mal interpretados, né? Então, talvez aí tenhamos alguma coisa para aprender com ela. Nós vemos, por exemplo, ainda dentro do capítulo 1, que ela ora a Deus pedindo um filho, porque era aquilo que ela mais queria, e que Deus vai dar a ela um filho. E ela vai gerar o menino Samuel, que vai se tornar um grande homem de Deus. Também vimos em todo o final do capítulo 1 que ela faz um voto a Deus, ela consagra o seu filho a Deus, diz: se tu me deres um filho, eu vou te devolver ele, e ela devolveu mesmo. Todo o capítulo 2, também nem tem tempo de ver isso agora, mas você pode ler depois em casa com calma. Você vê que Ana faz um cântico de louvor a Deus, em gratidão, tá bom? Então, esse é um exemplo. Eu estou apenas a exemplificar que no caso de Barnabé ou no caso de Epáfras, nós fomos à chave bíblica e procuramos os versículos que estavam em vários livros, ora em Atos, ora em Colossenses, e aqui nós temos uma personagem bíblica que estava unicamente num livro. Ana está no capítulo 1 e capítulo 2 de 1 Samuel, ok? Você vai encontrar vários personagens assim. Você quer estudar a vida de Sansão? Está lá em Juízes 13 e até 16. Você vai encontrar a história dele completa. Pode ter algum outro versículo mencionado no Novo Testamento para complemento. Quer estudar a vida de Ruth? Leia o livro de Ruth, tá bom? Então, esse é um exemplo de Ana. Quando você faz aplicações com base naquilo que Ana viveu, lembra que nós temos que tirar informações sobre ela, mas nós temos que tirar aplicações para a nossa vida. Eu poderia aplicar na minha vida, né? Será que eu tenho alguma amargura no meu coração? Porque o texto, você vai ver isso com calma lá, o capítulo 1, verso 10, diz assim: levantou-se Ana com amargura na alma e orou ao Senhor. Aí chorou abundantemente. Tem alguma coisa que me está me fazendo chorar? Algo amargura no meu coração? Veja que ela orou diante do Senhor. Ela foi ao templo. Tenho apresentado diante de Deus as minhas angústias e petições. Às vezes choramos para os outros, ou para as pessoas erradas, ou no lugar errado. Mas tenho apresentado diante de Deus, Pai de Jesus.
Eu sou uma pessoa de oração, ela foi uma pessoa de oração, um grande exemplo. Ela orou, fez um voto a Deus e Deus a ouviu. Será que eu tenho sido uma pessoa grata a Deus pelas respostas? Quando ela foi ouvida, ela consagrou seu filho e ela criou um cântico de louvor. Será que eu tenho expressado o quanto eu sou grata pelas coisas que Deus tem me dado? Ok? Então, essas são aplicações que você poderia tirar da vida de Ana. Você podia contar a história dela toda, viu uma mulher, né, chamada Ana, seu marido era Eucana, ela era casada, mas ele também tinha uma segunda mulher, e aconteceu isto, e aí você vai contando toda a história dela em forma de resumo. Você pode transformar isso numa mensagem. Dá um título à sua mensagem e você coloca pontos onde você vai tirar lições da vida de Ana. Estamos juntos aí? Ótimo! Então vamos lá então. Tentando em casa sozinho. O que eu queria sugerir para vocês, para nós terminarmos então essa parte de método bíblico biográfico. Na semana que vem eu quero entrar em método temático. Eu queria sugerir a você escolher uma das duas pessoas que estou a mencionar aqui. Eu peguei duas pessoas muito simples, Gaio e Priscila. Tem poucos textos sobre ele, tá bom? Vai na chave bíblica, procura quem é Gaio e quem é Priscila, tá certo? E aí você escreve, de novo, todos os versículos numa forma de uma lista e vai escrevendo ao lado o que percebe dessas pessoas, como fizemos com Barnabé. E aí você faz um pequeno resumo, tá vendo? Havia um homem chamado Gaio, ele era assim, 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 e ele fez isso, isso, isso. Havia uma mulher chamada Priscila, ela era casada com fulano, ela tinha a profissão X, ela fazia isto, fazia isso, fazia isso. E tira pelo menos 2 ensinos da vida dessa pessoa, tá bom? Você escolhe ou Gaio ou Priscila. Se você não quer nenhum dos dois, você pode escolher outro personagem qualquer. Por exemplo, Naamã está num único capítulo também, é uma história bem interessante. Você pode estudar sobre João Batista, sobre Estevão, Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, André. Escolhe a pessoa que você quiser, mas manda para o meu WhatsApp ou para o meu e-mail para eu poder ter ideia se você de fato está a perceber ou não e quais as dificuldades que você está a ter, tá bom? Eu tenho tentado ajudar a todos, responder a todos e, de modo geral, né, pelo menos até aqui, eu tenho, não posso dizer, me esforçado, não é? Para que vocês possam receber de mim o feedback necessário. Mas caso alguém não receba, escreve de novo, pergunta, Maura, não recebi nada, tá certo? Eu terei um grande prazer em responder. Então, temos alguns minutinhos finais. Eu queria deixar aberto se você tem percebido alguma dúvida, se está claro os passos que você tem que tomar, tá certo? O que você faz? Ficou claro como é que você faz uma biografia? Há perguntas que você queria lançar? Se você tem perguntas, é hora de lançar. Semana passada eu percebi boas perguntas, isso me ajuda na explicação, ok? Então, se você tem alguma pergunta sobre método biográfico, nós vamos terminar, tá certo? Daqui a pouquinho. E hoje vamos terminar esse método. Só vai ficar você fazendo o TPC em casa, seu trabalho para casa, para reforçar a explicação de hoje. Trabalhamos com Barnabé, trabalhamos com Epáfras. Hoje dei um exemplo da vida de Ana, ok? E gostaria de saber, há alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de lançar? Essa é uma boa oportunidade de você lançar para que nós possamos concluir a nossa aula de hoje. Mande o seu TPC para o meu e-mail ou então mande para o meu WhatsApp. Se você tem dúvidas em geral, quer mandar no WhatsApp do grupo, pode mandar. Nós abrimos um WhatsApp só para essa classe e às vezes a sua pergunta é a pergunta também de outras pessoas. Ok? Alguma pergunta? É a última chance.
Nós vamos encerrar daqui a pouquinho, porque começamos quando era 10h15, 10h20, né? E queremos encerrar dentro do tempo. Método bíblico biográfico. Ficou alguma dúvida? Já deu para ter uma noção de como você faz? Escolhe a pessoa, procura na chave bíblica, aponta no seu caderno todos os versículos que falam sobre a pessoa, tá ok? E aí, com base nisso, você vai poder anotar as informações. E a hora que você coloca as informações, você tem que refletir sobre isso, o que que aquilo diz. Não basta só informações, você tem que tirar ensinamentos da vida daquela pessoa. Ok? A pergunta que fica é: como é que eu faço isso? Ah, não misture os nomes, já disse, organize as informações. Então, estou aberta para as perguntas nos minutos finais. Que bom, a Ana está dizendo que ficou claro. Que bom, Ana. Quero ouvir a aula mais umas 2 vezes. Que bom. Olha, quando eu for praticar, vão aparecer as dúvidas. Exatamente, Sérgio, você está certíssimo. Parece tudo muito fácil, né? E aí, quando você tenta fazer sozinho, aparecem milhões de dúvidas. É por isso que eu encorajo você, que até agora não mandou seus TPCs ou não fez um contato comigo, faça. Eu respondo com prazer, né? Tem pessoas que às vezes mandam, eu devolvo, provoco. Olha, leia de novo esse verso. Então, é muito importante que haja essa interação. Bom, a Simone diz que está aprendendo muito. Que bom, Simone, fico feliz, tá? Muito importante, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, tá ok? Eu sei também que o pessoal da IBED está se esforçando muito e eles querem, inclusive, organizar algum tipo de certificado para aquelas pessoas que estão participando do curso por inteiro. Então, minha pergunta é, se você gostaria de participar, né, deve se inscrever também na PIB, tá ok? Lá na IBED. Se você está inscrito só no canal, não tem problema, mas você deve, de alguma maneira, se comunicar comigo para que eu possa saber quem é você, tá ok? Já conheci muitas pessoas de São Paulo, pessoas que estão em Joinville, pessoas que estão em Rio do Sul, pessoas que estão na África, nós temos pessoas da Suíça, de Portugal, então tem sido uma experiência muito gostosa essa classe, tá ok? Gostaria realmente que vocês expressassem suas dúvidas através do e-mail ou através do WhatsApp, tá? Nós vamos fechar daqui a uns 2 minutos, então está em aberto a sala. Se você tem dúvidas, aproveita, última chance, ok? Ótimo. Algumas pessoas já estão dizendo que vão fazer, estou a aguardar. Essa semana houve como eu disse, um decréscimo, né? Na semana passada nós tivemos 30 pessoas que fizeram o seu TPC e essa semana tivemos apenas 20. E eu fiquei com medo, será que estão perdendo a motivação da classe? Ou será que foi o ciclone? Eu não sei. Mas a falta de tempo, corre. Ou será que é porque eu mandei a apostila antes? Não sei. Mas encorajo cada um de vocês, tente, tá ok? Se você tentar, eu tenho certeza que você vai aprender. E como eu tenho dito, a minha oração é que Deus desperte no meio dessa classe pessoas que vão ser instrumentos dele para ensinar a palavra. Você é um líder de uma célula, você ensina um grupo de jovens, de mulheres. Se você às vezes é convidado para falar em alguma igreja, ou para o seu ensino na sua casa, sua família, no seu devocional com sua família, é muito importante que você tenha domínio daquilo que você está a dizer, tá bom? Então, próxima semana, nós vamos trabalhar com um novo método. Vamos falar sobre o método temático. Nós vamos escolher alguns assuntos bem interessantes, tá bom? Nós vamos falar sobre mentira, vamos falar sobre o roubo, algumas questões assim bem éticas, e nós vamos procurar os versículos que falam sobre isso e tirar as nossas conclusões, ok? Então, meus amados, para aqueles que não ouviram, a minha sugestão é: ouça a música. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre. É uma canção muito antiga, o pessoal da velha guarda recebeu aí no grupo. Então,
Ali vem todo um resumo da história de Barnabé numa canção, ok? Nós gostaríamos de fechar nossa aula de hoje, agradecendo a Deus por todos que entraram. Estou bem contente com os contatos, as mensagens pelo chat. Eu espero que Deus abençoe a todos vocês. E, acima de tudo, você possa colocar em prática o que está aprendendo. Barnabé foi um discipulador. Você tem pensado nisso? Já pensou se Deus levanta no nosso grupo vários Barnabés? Pessoas que vão dedicar o seu tempo a Saulos. Pessoas que vieram com uma vida torta, mas que vão se tornar homens e mulheres de Deus porque alguém acreditou neles. Então, trabalhar com novos convertidos, incentivar aqueles que estão a começar, ok? Pense nisso. Pense, você tem sido generoso com a obra de Deus, tem contribuído? Como é que tem sido a sua vida de oração? Pensando no exemplo de Epáfras, no exemplo de Ana. Então, todos os personagens bíblicos estão aí para nos abençoar, tá bom? Então, que Deus vos abençoe a todos no estudo da palavra de Deus. Até a próxima semana. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar, tá? Pai amado, no nome de Jesus, te louvamos pela vida de cada aluno que participou dessa classe. Pedimos que tu desperte no meio do teu povo homens e mulheres de oração, homens e mulheres que tenham sede da tua palavra, homens e mulheres que sejam discipuladores. Pai, usa o que aprendemos na vida de Barnabé, de Epáfras, de Ana, para que as nossas vidas também sejam modificadas, sejam edificadas, sejam transformadas. Pai, muito obrigada por tudo, obrigada pela técnica, obrigada pela tua presença, obrigada pela tua palavra, obrigada pela liberdade de estudá-la. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude nessa semana e que possamos nos reencontrar na próxima, segundo a tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muito, muito, muito obrigada e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus.